Boa noite, vamos começar a nossa live da quarta-feira. Hoje vamos falar de raiva. Complicado isso, né? Mas é disso que a gente vai conversar hoje. Você tem um minutinho aí para pegar o teu papel, a tua caneta e a gente poder começar. Né? Pensa bem aí, se você é alguém que tem raiva. Né? Pensa bem. Não vale mentir para você, hein? Não vale. Tá? Não vale não. Então vamos aqui nos acertar e vamos lá. Boa noite, criançada. Esperando que vocês aguentem a bolachada do dia. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender, né, o que é que a gente chama de raiva, né? Raiva não é só aquela doença que vem determinada pela mordidinha dos pequenos animais, tá? Raiva é um emocional que você não consegue controlar, tá? Ele vai literalmente crescendo, se movendo, né? Vai saindo do controle até aquela hora, aquele momento que você realmente não consegue controlar e você acaba explodindo, tá? Então a gente precisa começar a explicar o que são processos de raiva, porque a menos que você tenha um tremendo distúrbio mental, né, isso tem uma origem, tá? Não estou descartando quem tem um distúrbio, né, gravíssimo de comportamento, que tem um descontrole, e aí já tem uma patologia envolvida. Vamos tirar a patologia da nossa lista, tá? E vamos conversar simplesmente sobre o processo de raiva. Então pensa bem aí com você, tá? Como é que a tua raiva se manifesta, tá? Quando eu pergunto para você como a tua raiva se manifesta, eu quero que você comece a perguntar para dentro de você com que constância você sente raiva. Isso é uma pergunta que é bem complicada das pessoas responderem. E eu vou dizer para você mais ou menos por quê, tá? Como eu digo para vocês constantemente, eu tenho uma janelinha de atender gente aí. Tem um tempinho que dá bem mais do que 30 anos, tá? E aí o que acontece? Existem muitas manifestações que as pessoas não se dão conta, tá? Aqui eu digo que é mais simples, né, de você começar a prestar atenção e você começar a entender. É você levar em consideração o quanto de reclamação tem na tua vida. Opa! Tá? E o quanto você tem o costume de praguejar. O quanto você tem o costume de praguejar. Quando eu comecei a conversar isso em cursos que eu fazia lá na cidade americana, né, as pessoas que estavam lá comigo normalmente diziam assim: ah, não, mas eu não sou de praguejar. Tem algumas coisas que eu não gosto e que eu falo e que eu comento. E eu começava a acompanhar as pessoas durante as próprias aulas e ia dizendo para elas: aí, está reclamando, está praguejando. Ah, mas o que é praguejar? Praguejar é literalmente você começar a dizer que absolutamente nada tá bom, nada fica bom, nada dá certo, você não consegue mudar as coisas, você não tem controle das coisas, e aí você vai sistematicamente e repetidamente reclamando. Reclama, 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 né? Tá? E aí isso vira um hábito. Aí é que a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Porque a partir desse momento,
me parece que as pessoas, elas perdem, como é que eu vou explicar isso para vocês? Elas perdem o sinal de alerta do que elas estão fazendo, é mais ou menos isso. Elas deixam de se dar conta de que o que elas estão fazendo é reclamar, tá? E elas começam, tudo que elas fazem ou tudo que elas veem acaba virando um motivo de reclamação, tá? E isso vira um aspecto, se transforma num aspecto de personalidade, tá? Como é que é isso? Ou a pessoa realmente ela fica depressiva, ela não gosta de nada, ela não gosta de ninguém, ou ela fica violenta, né? Ela fala de maneira agressiva, ela se comporta de maneira agressiva, tá? E aí ela vai, né, confundindo isso com autenticidade. Ah, eu sou autêntico, eu falo a verdade. Não, você não é autêntico, você é grosso, você é mal criado, você é mal educado. Tá? Por quê? Porque existe, obviamente, né, uma coisa é você ter liberdade de se expressar. Isso é uma coisa. Liberdade de expressão é até garantido constitucionalmente. Tá dentro da lei você ter liberdade de expressão. Tá? Mas você falar aquilo que você pensa, tá? Você falar aquilo em que você acredita, não te dá o direito de destratar as pessoas. Tá? Você falar aquilo que você pensa não te dá o direito de você ser agressivo em relação às pessoas, tá? De você passar por cima da opinião das pessoas para garantir aquilo que você acha que é certo, tá? Então isso por si só, essa vontade de você impor, né, a sua vontade, a tua visão de mundo, já é uma manifestação raivosa. Pensa nisso aí. Pensa, não começa a se defender dentro da tua cabeça, tá? Eu quero que você pare aí, eu vou te dar 30 segundinhos para você começar a ser sincero com você, tá? E começar a entender o quanto as coisas te irritam, tá? E com que frequência, tá? As situações te irritam. Pensa nisso aí. 30 segundinhos para você pensar exatamente se tem na sua vida situações que te irritam com constância, tá? E com que frequência isso acontece, tá? Se você conseguiu pensar em algumas, eu vou aprofundar um pouquinho antes de eu entrar em processos de raiva, tá? As motivações que levam você a reclamar, a praguejar, a ter essa mágoa, essa raiva crescente dentro de você, essas situações são justificadas. Pensa bem nisso aí. Se elas são justificadas. Porque se elas não são, se absolutamente tudo te irrita, se as pessoas normalmente elas te irritam, você está com outro problema, tá? Um pouquinho mais profundo, tá? Você está começando a ter uma rejeição por absolutamente tudo e todos, tá? Você está com uma doença depressiva, tá? Você está com um problema de comportamento, isso é um pouquinho mais sério, tá? Mas vamos dizer que você parou na raiva, tá? Então vamos começar a falar sobre processos de raiva, tá? Eu vou começar a dizer assim para você, né? Para você começar a questionar e entender de que maneira você vai começar a falar a verdade sobre a tua raiva e de que maneira você vai começar a tentar amenizar isso, tá? Primeiro, vamos falar de raiva que vem de um motivo externo e constante, tá? Quando a gente vai fazer constelação de família, constelação de ambiente de trabalho, né? Ou quando a gente vai começar a conversar com as pessoas sobre herança, né? Ou seja, aquela bagagem, né, de crenças, hábitos, costumes, maneira de falar, né, aversões,
né, paixões que você carrega dos teus antepassados. Quando a gente vai falar disso, tá, muitas vezes, tá, não são poucas, muitas vezes é bastante comum que você traga traços de um emocional desequilibrado que vem dos seus antepassados, tá? Quem tem, né, mais ou menos a minha idade, nós somos fruto de famílias que não conversavam, tá? Quando eu digo conversar, é você permitir que as pessoas dentro do teu círculo de família ou do teu círculo de relações tenham as suas próprias visões de mundo, tenham as suas próprias opiniões, tenham as suas próprias aptidões e vontades e interesses, tá? As nossas famílias, tá, não eram muito permissivas em relação à vontade, tá? Né? Isso era socialmente comum, que as famílias começassem a impor as suas vontades, tá? Impor as suas vontades sobre basicamente tudo. Que profissão você deve seguir, o que é bom para você, o que você tem que comer e você é obrigado a comer aquilo que você não quer, tá? Com quem você vai se relacionar, de quem você vai gostar, né? Se a pessoa é de boa família, se ela não é, se ela é aceitável ou se ela não é, dentro dos padrões que não são teus, tá? Quando eu montei esse canal aqui, quando eu comecei a falar aqui, tá? O intuito da gente é que você faça o que eu chamo de caminho da consciência. Que você comece a entender o porquê você faz as coisas, se você tem o direito de escolher ou não, se você tem o direito de se manifestar ou não. E muitas vezes você até tem, mas você não entendeu que você já tem a permissão para fazer isso. Por que eu não entenderia que eu tenho a permissão para fazer uma coisa e estou aqui passando raiva? Por que seria isso aí? Pensa bem. De onde é que viria essa permissão? Tá? Então, uma das coisas que vai gerar muito processo de raiva, tá, é você, dentro dessa estrutura de família, e se você não quiser falar da tua família, pensa que é uma estrutura social, tá? Porque era realmente, e em muitos aspectos continua sendo, tá? Uma estrutura social que determina como você vai se posicionar. Tá? Quando isso acontece, meio que forçosamente, tá? Você começa, para conseguir ter alguma voz e algum voto na vida, você começa a tentar suprir essa vontade do povo de que você seja daquela maneira. Então você passa a trabalhar para suprir as carências das outras pessoas em busca de aceitação. Tá? E aí, se você tem essa carência, essa necessidade da aceitação do grupo, tá? Que não está nem aí para você, ou não está nem um pouco preocupado se você vai aceitar ou não, porque em relações impositivas é exatamente isso que acontece. Você está conversando com as pessoas, né? Mas você não está conversando, você está impondo e as pessoas estão falando e você não está registrando porque não te interessa registrar. Guarda bem o que eu estou te falando. Nesse tipo de relação, a pessoa que está conversando com você, aquela que está impondo, ela não está ouvindo a tua reclamação. Ela não está ouvindo você dizer que você quer fazer de uma maneira diferente. Porque ela não está aberta para ouvir ninguém. Isso é muito comum. Tá? E normalmente essa é a pessoa de base que reclama de absolutamente tudo. Essa é a pessoa que de base quer tudo da maneira dela. Essa é a pessoa que de base, tá,
quer que você seja, né, subserviente a ela, tá? Mas ela não faz questão de ser boa, de ser educada, de ser gentil com absolutamente ninguém, tá? Porque ela já vive o processo de raiva dela, tá? Pode ser motivado? Normalmente é motivado, tá? Não, lembra que eu não estou brincando de jogar a culpa em ninguém. Estou brincando em você começar a fazer o teu processo de cura. Para fazer o teu processo de cura, tá? Você pode tentar entender. Tá? E se não existe a conversa, pelo menos você com você mesmo tem que ter o direito de entender. Então vamos partir disso, tá? Eu venho desse grupo, né, onde eu passei a minha vida, ou uma grande parte da minha vida, tentando agradar, tá? Mas eu estou tentando agradar gente que não está muito preocupado se eu vou agradar ou não, tá? Então eu preciso, num determinado momento, olhar para a minha vida, ver como é a minha vida, o que eu construí para mim, tá? E começar a me perguntar se eu tenho permissão, se eu me dou permissão para escolher. Parece brincadeira, nossa, que bobagem, parece brincadeira, né? Mas eu conheço um monte de gente adulta que tem a própria família, que paga suas próprias contas e não tem direito ou não se dá o direito de falar o que pensa ou de ter a sua própria escolha de pensamento e de atitude de vida, porque acha que deve alguma coisa para pai, para mãe, para avô, para avó, para antepassado, para grupo familiar, para grupo de igreja, tá? E aí o que acontece? Se eu não consigo me expressar, tá? Se eu não consigo dizer aquilo que eu penso, se eu não consigo me manifestar emocionalmente e construir uma troca emocional, tá? De mão dupla, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Tá? Você vai começar a represar uma mágoa, você vai começar a represar uma rejeição, você vai começar a represar um sentimento de inadequação, de não pertencimento, e isso vai virar o quê? O que você acha que vai virar? Tá? Essa mágoa vai crescer, você vai querer começar a responder, você vai começar a ruminar dentro da tua cabeça, tá? Porque quando você não se comunica para fora, você se comunica para dentro. Você e a tua cabeça repetindo a mesma conversa, a mesma conversa, a mesma conversa, o mesmo sentimento, a mesma sensação, e você não está comunicando isso, uma hora você vai explodir. Legal? Isso chama processo de raiva. Ele tem uma origem? Tem. Tá? Você precisa entender essa origem? Obviamente que sim, para que você possa ou, né, mudar de postura, fazer os respectivos e repetitivos processos de perdão. Eu não errei a palavra, não. É porque eu ia falar o repetitivos primeiro. Por que eu ia falar o repetitivos primeiro? Porque quando você fala de processo de perdão, tá, e a pessoa ela se sente dona da razão, ela não vê muito motivo para ela pedir perdão, tá? Nem para ela pedir permissão. Mas você precisa entender que se você está manifestando a raiva, tá bom? A raiva faz mal para você. Ela faz mal para os seus relacionamentos mais próximos, tá? E faz mal para o seu relacionamento mais próximo do mais próximo que é você mesmo, tá? Ela estraga o teu físico, estraga o teu emocional, contamina o teu espiritual, tá? E, quiçá, não constrói em você uma doença baseada em rejeição, em culpa, em medo, tá? Difícil de curar, porque se você não faz o processo de consciência, a causa continua lá, latente, tá batendo em você lá, tá batendo, tá? E aí você, como está se defendendo, você não está conversando, você está justificando a tua raiva aí dentro da tua cabeça, né? Entendeu?
que já que você não pode falar para mim, você está falando para você. E você está justificando que você tem motivo. Eu tenho motivo. Ah, eu tenho motivo. Ah, eu tenho motivo. O motivo não está curando a tua raiva. O motivo não está curando a tua mágoa. O motivo não está curando a tua aceitação. Tá? Então, primeira construção de processo de raiva. Quando a minha via de comunicação é inexistente. Tá? Segunda, que é bem parecida com essa, mas é diferente. Tá? Quando eu consigo administrar a minha própria vida, quando eu consigo administrar a estrutura da minha própria vida, tá? E eu estou conversando dentro da minha vida com as pessoas que fazem parte dela, tá? E parece que as pessoas estão me ouvindo, tá? Acontece muito isso com filhos, cônjuges, tá? Onde você está conversando, mas né, as pessoas que parecem que estão te ouvindo e que você tem certeza de que te entenderam, tá? Só fazem aquilo que elas querem, da maneira que elas querem e quando elas querem. Nossa, isso cria raiva? E como cria? Tá? E como cria? Por quê? Porque aí você não quer repetir o modelo da falta de conversa, aí você explode, aí você conversa, você explode, aí você conversa, você explode. Pensa bem, se é você que está explodindo, quem é que está parecendo que está errado nesse processo? Quem está lá omisso, fingindo que não tem nada acontecendo, ou você que está explodindo? Qual dos dois? Pensa aí. Fecha o seu olhinho aí, ó. Se concentra e fala assim, opa, eu estou conversando. Mas eu estou conversando, mas eu estou falando. E as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, mas elas não estão fazendo. Tá? E aí eu fico alucinado, aí eu explodo. Quem é que está explodindo? Você. Legal? Estou dizendo que você está errado? Não. Tá? Você pode até ficar com esse sentimento. Mas aí você canaliza esse sentimento e esvazia isso de uma outra maneira que não seja explodir. Tá? Mas aí o que eu faço com esse povo? Começa a botar limite. O que chama botar limite? Legal? Para as pessoas que dependem de você, né, e dependem da sua atuação na vida, é você que lava a roupa, é você que cozinha, é você que cata as coisas. Né? O meu conselho mais eficiente para você é para de fazer. Ah, mas não pode. Pode? Opa, se pode. Pode. Acho que pode. Por quê? Porque se você está lá cuidando da roupa, por exemplo, legal? Né? E a pessoa joga a roupa onde ela quer, tá? E ela deixa lá, porque sabe que você vai catar, e você já pediu trocentas vezes para catar e não catou, mas você vai lá e cata porque você não aguenta ver, legal? Cata, legal? E para isso eu digo para você assim, faça o saco da raiva, faz o saco da raiva. Pega um saco de lixo, começa a pegar toda essa roupa, essa bagunça que está espalhada, começa a botar lá dentro. Legal? Tá? Aí quando o seu filho, seu marido, passar do seu lado e dizer assim, aonde é que tá? Você diz assim, ó, tá dentro de um saco de lixo que tá lá no fundo. Mas por que que tá lá? Porque daí você vai ver que ele fica irritadinho também. Olha que legal. Mas por que que tá lá? Porque você não cata. Legal? Então você já sabe como é que vai ser. Ou a gente entra num acordo, ou toda vez que você precisar procurar, nem pergunta para mim. Né? Porque daí você transfere a responsabilidade das coisas para as pessoas. É isso que vocês precisam começar a entender. Tá? Em processos onde existe a comunicação, onde eu estou te explicando como é, onde eu estou tentando entrar num acordo com você e não tem volta, tá? Das duas uma, ou eu diminuo a conversa, que é aquela que eu já falei para vocês assim, né? Eu vou começar a ter comunicação não violenta, você vai brigar sozinho. Tá? Significa que você vai reclamar, você começa a reclamar e eu falo, oi, tudo bem, como é que você está? Você está bem? Eu vim aqui para saber como é que você está. Ah, você vai reclamar? Eu não vim aqui para ouvir você reclamar. Eu vim aqui para ver como é que você está. Tá bom?
Você precisa de alguma coisa que não seja a mesma cobrança que você faz de absolutamente tudo? Não, então até logo. Foi um prazer te ver, né? Descobri que você está vivo e bem. Quando você quiser conversar, me chama, tá? Mas eu não vou ficar aqui batendo boca, que eu tenho coisas bem mais interessantes para fazer. E aí você vai cuidar da tua vida. Com gente que mora com você dentro da mesma casa, começa a ocupar o teu espaço, tá? Porque senão, ao invés de você ser uma pessoa da família, tá bom? Certo? Que também tem direito a ter a sua vida, legal? Você vira empregado da família. Tá? E é bem bacana quando a pessoa que não cata absolutamente nada e acha que você tem a obrigação de catar, e você tem a obrigação de arrumar, você tem a obrigação de guardar, começa a descobrir que o que ela quer está sujo. O que ela quer está amassado, o que ela quer está fedido, o que ela quer está embolorando lá no canto. Por quê? Porque ela não catou. E essa é a maneira de você começar a conscientizar as pessoas que aquilo que você não faz tem consequência. Legal? Tá? Só não vale implantar isso antes de conversar. Tá bom? Por quê? Porque para você sair do processo de raiva, eu quero que você saia do processo de raiva de maneira consciente. Não quero que você transforme isso em rota de fuga. Que rota de fuga, para quem está acostumado a fazer o certo, não funciona. Sinto muito falar isso para você. Tá? Se você for um chato que nem eu, legal, tá? Que tem mania de limpeza, beleza? Que não gosta de ver as coisas jogadas, eu sinto te explicar que não funciona, tá? Porque aí você fica doido da vida, você fica irritado, beleza? Você não faz hoje, amanhã você vai lá, cata, lava e arruma de novo. Legal? Então não funciona. Mas a partir do momento que você conversou, isso vira um processo muito, mas muito interessante. Por quê? Porque aí eu preciso começar a provar para as pessoas, né, que elas não são nem surdas, nem mudas, nem ceguinhas, tá? E nem tem algum desvio de compreensão mental, tá? Porque quando eu faço isso, eu olho para vocês e digo assim: opa, tudo bem com você? Tá? Sabe aquele sapato que fica todo dia no meio do caminho lá? Beleza? Eu vou jogar ele num saco de lixo lá e vou botar lá no canto da garagem. Tá? Vou botar lá na área de serviço. Tá? O seu eu vou botar num, do teu irmão eu vou botar em outro. Eu vou jogar lá. Tá? Quando você quiser, em vez de você perguntar para mim onde está, você procura lá. Você consegue entender isso? Tá? Aí você pergunta para a pessoa, você consegue entender que se você não começar a cuidar, né? Se você não começar a colaborar, porque quando a gente vive em comunidade, as pessoas têm que colaborar, tá? Entendeu? Entendeu? Tá? Você que foi criado para ser homem, que não tem que fazer nada, homem ganha dinheiro, se você não está ganhando dinheiro suficiente para suprir a sua casa, ou mesmo que você esteja, tá? Você usa banheiro, você usa roupa, você come, você toma banho, você usa o vaso sanitário, você anda no chão, você não voa, você usa a cama. Então, tudo que você usa, você é obrigado a ajudar, né? Pela lógica, você é obrigado a ajudar a manter, tá? Você é obrigado a ajudar a cuidar, né? Você não dá só para você ir lá e escova o seu dentinho, cospe na pia, deixar tudo imundo e sai andando. Tá? Você usar o banheiro, deixar a tampa levantada, tudo sujo em volta. Beleza? Ah, porque é difícil ter mira. Problema teu, faz sentado. Tá? Então começa a aprender a viver em comunidade. Comunidade, todas as nossas relações, por isso que existe lei. Tá? Lei é um regulamento social onde você tem direitos e obrigações. Família é a mesma coisa. A gente precisa estabelecer quais são os direitos, tá? E quais são as obrigações. Se você não estabelece isso, legal, você fica responsável por fazer. Então, a partir do momento que você começa a conversar, tá? Você começa a dizer assim, opa, vamos parar aí, ó. Isso aqui eu não vou. Fiz até hoje. Tá? Não foi assim do nada, eu fiz até hoje. Então até ontem você não fez. E eu estou falando e estou me irritando. Estou falando,
tô me irritando. Tô falando, tô me irritando. Então, vou mudar a conversa. Tá bom? Certo? Então, tô te avisando que se tiver na minha frente, em vez de eu catar, de eu botar na máquina, de eu limpar, de eu guardar, eu vou jogar no saco de lixo lá. Então, se você encontrar lá, surta sozinho. Passa a ter o teu mau humor lá sozinho. Por quê? Porque eu não sou obrigado. Ah, mas eu trabalho. Essa é a resposta, é uma resposta maravilhosa. Eu trabalho, eu estou cansado, eu estudo. E eu preciso dizer para vocês que, infelizmente, tá? Vocês precisam virar seres humanos melhores. Tá? Nada justifica a quantidade de desculpas idiotas que vocês pronunciam na vida. Tá bom? Porque se você está cansado, vai dormir e não enche o saco dos outros. Beleza? Se você não tem paciência para fazer, conversa e não faz. Tá? Porque também o que é outro processo de raiva? Tá? Você ficar dizendo que não vai fazer e ficar fazendo. Porque daí você vai enchendo o saco dos outros e você vai tendo raiva. Ah, mas ninguém faz. Aprende a não fazer. Faz o teu, cuida do que é teu, respeita o que é teu, para de fazer o que é dos outros. Ah, mas vai dar briga. Já dá briga. Opa, por isso que hoje eu estou conversando sobre processo de raiva. Já dá briga. Dá briga de você contra você mesmo. Que fica com raiva dos outros, resolve o que é dos outros e continua com raiva. E aí continua com raiva de você. Como você não gosta de ter raiva de você, você tem raiva dos outros. Viu que bacana que é isso aí? Processo bumerangue. Qualquer direção para onde eu vá, beleza? Tá? Ah, mas eu tô certo. Não interessa se você tá certo. Tá bom? Acho que essa é a parte que você não vai gostar da nossa live. Mas presta bem atenção. Tá? O que é que adianta você estar certo se você está falando sozinho? Opa, tá? Tô rindo da sua cara porque muitas vezes eu rio da minha cara. Tá bom? Mas tô rindo da sua hoje, especial. Pensa nisso aí. Tá? Se você já conversou, e você já viu que as pessoas não vão fazer, e você não muda de atitude, o que você acha que vai acontecer? Pensa aí, o que você acha que vai acontecer? Porque se você faz sempre a mesma coisa, cobra a mesma coisa do mesmo jeito, o que você acha que vai acontecer? Quem não faz vai continuar não fazendo, vai sobrar para você fazer e você vai continuar sendo a pessoa que manifesta a raiva, tá bom? E a pessoa que está errada é a boazinha e você é o surtado. Então, começa a entender o processo para você poder modificar o processo, o entendimento da coisa. Então, falamos de dois aí, tá? A pessoa que impõe a sua vontade e a pessoa que abusa da sua boa vontade. Dois processos muito parecidos, mas fortemente indutores de processos de raiva, tá? O que mais que cria processos de raiva, tá bom? Você dever para você mesmo. Opa! Oi, tudo bem? Tudo bem? Quando eu falo que você tem que aprender a começar a se comunicar, tá? Legal? Frequentemente eu coloco para você que você é o primeiro relacionamento que você tem. Você com você mesmo, tá? Então, se você se propõe a fazer coisas para você, tá? E aí você diz que você não tem tempo. Onde eu coloco você? Lembra disso aí? Onde eu te coloco? Vou até pegar o meu lenço, caiu aqui. Peraí. Caiu o lenço. Que é para não mandar você repensar a vida, né? É melhor cair o lenço. Quer que jogue o lenço de novo para você ter tempo? Peraí. Caiu o meu lenço aqui, eu já volto. Peraí. Opa! Peguei o lenço aqui. Vamos retomar a conversa aí. Você é o teu primeiro relacionamento. Legal? Tá? Porque eu pressuponho que você esteja vivo. Mas se você não consegue ter compromisso com você, tá? Você está vivo ou está morto?
Onde é que eu costumo colocar você? Quando você não consegue ter compromisso com você, onde eu coloco você? Tá? Eu coloco você em duas posições. Tá? A primeira delas é você tá morto. Tá? Isso é um processo de raiva violento, porque normalmente quem está morto tem uma raiva que é absurda. Normalmente quem está morto paga de bonzinho, tá bom? Quando está falando assim para as outras pessoas, está fazendo, faz com aquela boa vontade, está lá servindo. Aí, quando você vai conversar com a pessoa sobre ela mesma, ela está com uma raiva desgraçada de absolutamente tudo e todos, tá? Por quê? Porque na cabeça do morto, aquele que não consegue ter compromisso com ele mesmo, o que acaba acontecendo? Tá? Ele espera, é até engraçado, tá? Ele espera daquelas pessoas que não reconhecem absolutamente nada, não são agradecidas por absolutamente nada, que em algum momento elas vão ser agradecidas e vão ter reconhecimento. Sinto te informar que não funciona assim. Sabe por quê? Porque quando você está acostumado a fazer as coisas para as pessoas de boa vontade, tá? Se você não educou direitinho, se você não se comunicou durante a sua vida, tá? Quem recebe normalmente acha que você tem obrigação, tá? Isso acontece muito em consultório, tá? A pessoa começa a vir no consultório, ela vem, aí ela melhora a primeira vez, ela fica um tempo fora. Quando ela volta, ela já não quer te pagar, ela já não quer. Porque ela, na cabeça dela, você virou amigo. E aí você tem a obrigação de resolver os problemas dela pro resto da vida dela. Tá? Em família é a mesma coisa. Você tá lá, você tá ajudando, beleza? E aí a pessoa olha para você e fala, mas você sempre fez. Tá? E você tá lá se remoendo por dentro. Por quê? Porque você sabe que você tá devendo para você e que você não consegue ter compromisso com você. Então esse eu chamo de morto. Segunda condição que eu falo para quem não consegue ter compromisso consigo mesmo. Espectador da vida. Tá? As duas nomenclaturas são péssimas, né? Para quem vai recebê-las, obviamente. Elas são muito lógicas, viu? Porque se você não consegue escolher, você está morto. Mas pensa que espectador da vida é pior que está morto. Porque, né? O que está morto, pelo menos ele tem aquela raiva assim, e quando ele está lá no topo, assim, que ele está sozinho, ou está conversando comigo no consultório, ou a gente está tomando uma tacinha de vinho junto, aí de repente ele surta. Por quê? Porque ele está com raiva de todo mundo, ele está cansado, ele não quer mais fazer, né? Ele vai, ele precisa, beleza? Aí você fala assim para ele, então começa. Aí ele não consegue começar. Por quê? Ele não sabe falar não. Ele não, né? Ele não se colocou na fila das pessoas, né? Que ele quer um milagre divino que transforme a vida dele. Ele não quer dizer para as pessoas assim, porra meu, para de encher meu saco, vai lá e faz o que é tua obrigação de fazer. Por quê? Porque ele a vida toda, tá? Ou durante muito tempo ele está fazendo o que é o trabalho dos outros. Tá? Esse é o morto. E o espectador da vida? O espectador da vida é aquele que vai lá, faz, né, se compromete a fazer, beleza? Tá? E aí ele diz assim, ai, não dá para fazer, que eu tenho que cuidar da minha mãe, que eu tenho que fazer para o meu filho, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que fazer, ai, não deu tempo, hoje não deu tempo, amanhã não deu tempo, depois de amanhã não deu tempo. Mas dá tempo de se ouvir os outros reclamando. E aí ele fica feliz da vida porque os outros conseguiram fazer. Ah, nossa, olha que beleza. Conseguiu fazer. Conseguiu fazer, mas te agradeceu? Não. Conseguiu fazer, mas reconheceu que você ajudou a fazer? Não. Esse é o espectador da vida. Está lá só olhando e aplaudindo. Olha que lindinho. Olha que lindinho. Tá? Meu filhinho é campeão de natação. Enquanto ele é campeão de natação, eu sou campeão de catar a bagunça e aguentar o mau humor do meu filhinho. Espectador da vida. Tá? Isso é um processo de raiva. Só que isso é um processo de raiva
autodestrutiva. Esse gera doença, tá? E normalmente doença generativa ou doença autoimune, tá? Doença degenerativa, tá? Aquela que vai minguando a sua estrutura física, tá? Vai acabando com a tua imunidade ou então vai criando em você um câncer, um lúpus, tá? Vão se manifestando na sua vida. Por quê? Porque você não consegue conversar. Você está sozinho, normalmente, tá? E aí, esse normalmente está fazendo isso porque ele tem um episódio. Ele tem um episódio de já ter feito isso lá atrás. Como ele não conseguiu resolver lá atrás, ele está repetindo aqui, achando que ele está no controle e que ele vai conseguir resolver. Sinto te explicar, se você não trouxer o probleminha lá de trás para sua consciência, botar ele no lugarzinho assim para você entender, você não muda de atitude. Continua doente e espectador da vida. Legal? Outro processo de raiva, tá? O que é? Relacionamentos destrutivos, tá? Ou relacionamentos de idolatria, tá? Vamos começar com o pior deles, que é o de idolatria, tá? A gente foi criado para dizer assim: papai é ótimo, mamãe é ótima, papai é ótimo, mamãe é ótima, papai é ótimo, mamãe é ótima. Papai nunca está e mamãe ou está sempre doente ou está sempre cobrando dos outros, tá? Mas eu não tenho, que eu fui criado de uma maneira que eu não tenho permissão para olhar e dizer assim: opa, tá uma caca, beleza? Me sinto sozinho, não tenho atenção, tá? Meu pai não tem a função de pai, tá? E lembra que pagador de conta, legal, o cara que só traz dinheiro, não é pai, não é função de pai, lembra disso aí, tá? Uma coisa é você ser responsável, ser provedor, você vai lá e trabalha, tá bom? Mas se era só para fazer dinheiro, não tivesse família, querido, tá? Ou querida, tá? Ah, mas eu pago conta. Paga conta não é emocional, não é relação de carinho com ninguém. Sinto te dizer isso, tá bom? Tá? E a sua mãe, como, ou o seu pai, como o outro sai e nunca tá lá, ele tá sozinho, tá bom? Aí ele fica doente. Ele fica doente e deixa os filhos sozinhos também. Ou ele tá revoltado com a vida, né? E ele resolve que ele vai cuidar da vida dele e deixa os filhos sozinhos também. E aí cria uma relação de idolatria, porque o filho tem que olhar, né? Isso serve para tudo, viu, gente? Tá? Serve para o primogênito da família, que é aquele filho que, né? Ou o primeiro filho homem, que é aquele que faz tudo, a família faz tudo, porque a família queria ter um filho homem e o resto dos filhos não existe, certo? Tá? Entendeu? Tá? Literalmente não existe, porque é tudo, a reverência é só para o objeto, né? Para aquela pessoa que é o centro das atenções. E o resto? O resto é coadjuvante. Coadjuvante, se tiver lá, tá. Se não tiver, não faz falta. Tá? E isso gera um processo de rejeição. Tá? Olha que coisa linda. Tá? Só mudou a forma de manifestar, mas é a mesma manifestação. Então gera rejeição, gera a sensação de não pertencimento, gera uma sensação de vazio, de cobrança, vira depressão, vira raiva. Raiva, opa! Tá? Porque eu queria ser reconhecido, não sou, então eu surto. Tá? Ah, mas eu não surto. Então, se você não surta, guarda essa aí, que essa vai no meio do teu peito. Legal? Se você não surta, tá? E se você não consegue assumir que você tem raiva, o que você faz? Você traz para a sua vida relacionamentos de conflito. Combate mesmo. Gente que traz para a própria vida, gente que trata mal. É isso aí. É isso aí. Se você não se sente aceito, o que você faz? Você traz um igual. Já que você não vai resolver,
você traz uma coisa igual, que é para você se manter fora da vida. Você traz um igual, você traz alguém para te tratar mal, para reclamar de absolutamente tudo, para estar sempre cansado, para estar doente, para você ter que cuidar e você continuar sozinho. Processo de raiva. Tá? Só que esse processo de raiva ele é autodestrutivo. Então, se você não acordar para a vida, não disser assim, opa, eu me sinto sozinho, eu não me sinto acolhido, não me sinto parte da minha família. Legal? Tá? Que o povo que faz constelação simplesmente para perdoar, que eu chamo de constelação espírita, tá tudo uma meleca, beleza? Mas eu digo assim, ai, é o melhor que as pessoas podem fazer. Ainda bem que eu tive uma família, que eu tive mãe, que eu tive pai, mas o teu espírito está lá dentro, ó, chutando, né? Tive, mas olha, cara, onde é que estava meu pai? Não sei, nunca vi. Era o cara que só trazia dinheiro ou que não trazia dinheiro. Cadê tua mãe? Está sempre doente, trancada no quarto ou não sei onde é que ela está. Isso aí. Aí você faz a mesma coisa. Traz alguém que não vai te fazer companhia, que não vai trocar com você na vida. Porque você tem raiva, você está frustrado. Frustração da raiva. Solidão da raiva. Sensação de não pertencimento, tá? Muitas vezes vocês acham que é só depressão. Não é só depressão. É depressão com a raiva junto. Legal? Porque você queria, mas como você não sabe conversar, você traz para você e aí você sofre sozinho. Como sofrer sozinho é complicado, você dá umas explodidinhas de vez em quando, fala, né? Mas nada, né? Todas as explodidinhas que você dá não mudam a tua estrutura de vida, porque você explode com aquelas pessoas que também não estão nem aí para aquilo que você vai pensar ou que você não vai pensar, porque elas também não fazem parte da tua vida, elas só são personagens que estão lá, beleza? Isso acontece quando você muda de lugar. Já cansei de falar assim lá para vocês. Tá? Quando o papai não faz papel de papai, quando a mamãe não faz papel de mamãe, certo? Quando o teu marido não faz papel de marido, quando ele não é pai dos teus filhos, quando a tua mulher não é mãe dos filhos, tá? Alguém muda de lugar. Quando muda de lugar, dá conflito, é lógico que dá conflito. Tá? Do mesmo jeito que gente que só namora gente para brigar. Então você vem de uma relação de conflito, como você não consegue explodir na tua família, você arruma alguém, né, para você brincar de gladiador romano e ter um relacionamento destrutivo, onde vocês se xingam, se ofendem, se maltratam, aí briga, fica uma semana separado e volta. Por quê? Porque é só o que você sabe fazer. Você só sabe voltar para a zona de conflito. Legal? E se você não começar a entender processo de raiva, você vai voltar eternamente para a zona de conflito. Por quê? Porque é o que você sabe fazer. Olha que legal. Tá? E se você não brigar com o namorado, com a namorada, com o marido, beleza? Você vai brigar onde? No trabalho. Você vai viver brigando, porque daí você vai repetir o modelo da tua família, o modelo da tua herança. Não estou dizendo que a culpa é da família, estou dizendo que a culpa é do modelo que você não entendeu, não trouxe para a tua consciência. Você repete o modelo lá. Aí você vai trabalhar e ninguém do teu trabalho presta também. Ninguém do teu trabalho é bom. Ninguém do teu trabalho é companheiro. Conflito. E vamos alimentando a raiva. Vamos alimentando a raiva. Vamos alimentando a raiva. Legal? 50 minutos de processo de raiva para você entender como é que ele funciona. Vamos resolver agora. Legal? Nós temos 10 minutos para resolver algo que é bem assim mesmo. Tá? Eu estou te dando a proporção da vida. Tá? Resolver assim, ó. Alimentar não é assim. Alimentar são anos que você está lá inconscientemente fazendo e alimentando. Então, primeira providência para a gente poder resolver. Na live de hoje ainda. Primeira, fala a verdade. Se não quiser falar para mim, se não quiser ligar, se não quiser fazer consulta comigo, faz consulta com você na frente do espelho. Fala a verdade. Legal? Qual é a verdade? Ou você tem raiva, ou você não tem. Ou você tem mágoa, ou você não tem. Então, você determina o que você tem. Mágoa, tristeza, raiva, cólera, ira profunda,
vontade de matar todo mundo, vontade de mandar todo mundo andar um pouquinho mais longe. Beleza? Com que frequência você tem isso? Tá bom? Legal. Fez isso? Quem é a primeira pessoa de quem você precisa cuidar? Você. Legal? Então você precisa começar a conversar com você que você não quer mais sentir isso. Essa é a maneira de curar. Não quero mais. Cansei de remoer, tá? Cansei de conversar sobre processo ruim com gente que não está me ouvindo. Tá? Já são 3 passinhos, olha lá. Tá? Identifiquei, tenho ou não tenho, beleza? Como eu tenho, tá? Como eu tenho. É raivinha, é muita raiva, é raiva com mágoa, é vontade de matar, tá? Vontade de explodir, vontade de sumir. Beleza? Que frequência? Compromisso comigo que eu não quero mais. Já são 3 passinhos. 4º passo. Separa 1 hora do teu dia para você. Essa hora é minha para eu aprender a cuidar de mim. Eu vou começar a ter compromisso comigo. O mundo pode cair, eu vou ter compromisso comigo. Legal? Esse compromisso começa com 3 linhas de ação. Primeira linha de ação. Eu me perdoo por ficar jogando meu tempo fora. Vou começar a me amar, me respeitar. Vou me perdoar. Legal? Essas pessoas são importantes para mim. Meu pai, minha mãe, né? Vou fazer o processo de perdão dessas pessoas. Vou perdoar, que aí sim a gente constela. É o que ele faz na vida dele. Só está reproduzindo na minha. Só isso. Ele já faz assim, não é comigo. Não é pessoal. Faz com absolutamente todo mundo. Então eu vou compreender, vou trabalhar para eu perdoar. Por isso que lá atrás eu falei para você que perdão é repetitivo. Legal? Por quê? Você vai encontrar de novo, vai ouvir graça de novo, a raiva vai subir de novo. Aí você precisa, nossa, eu estou consciente, é assim mesmo, é só isso que ele pode me dar, eu não vou entrar nessa aí, eu vou... Né? Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu vim só te ver, saber como é que você está. Tá vivo, beleza. Precisa de alguma coisa que não seja da turma da reclamação? Ah, então eu posso te ajudar. Beleza? Tá? Se não for assim, a gente consegue até conversar. Aí você, pumba, perdoa. E aí? Sobrou um dedinho aqui. Eram 3 coisas. O que você vai começar a botar no lugar de passar raiva que vai deixar você feliz? Porque você separou 1 hora por dia. Não é 1 hora para você ir se esconder na cama assim, dormir e querer que o mundo acabe. Isso é rota de fuga, isso é depressão. Eu quero saber o que você vai fazer para você, que você vai ocupar esse espaço. Tá bom? Certo? Começa com coisas que te deixam feliz. Não é, Ed? Não é? Vai tocar bateria, vai surfar, vai olhar a praia, vai começar a olhar coisas, né? E vai começar a ter compromisso com você de passar um tempo fazendo coisas que te deixam feliz. Legal. Fiz isso. O que mais que eu posso fazer? Mudar de atitude. O que é mudar de atitude? Tentei conversar. Não teve conversa. Tá? A primeira eu já te dei. Então eu fui visitar minha mãe. Minha mãe só reclama. Beleza? Tá? Eu vou, ela vai falar mal, vai falar mal. Eu não vou entrar. Vou olhar e dizer, oi mãe, como é que você tá? Você tá bem? Certo? Vim aqui tomar um café com você. Tá? É um café. Só tenho 15 minutos para estar com você. Por quê? Porque eu estou ocupado. Eu só vim te ver. Legal? Tá? Como é que aumenta esse tempo? Na medida que a nossa convivência ficar melhor, que a gente não bater de frente, a gente fica mais tempo. Legal? Tá? A convivência não melhorou. É o tempo do café. Até logo que eu preciso cuidar da minha vida. Por quê? Porque eu não posso contaminar a minha vida com a raiva dos outros. Opa, eu tenho a minha vida para cuidar. Tá? O que mais que chama mudar de atitude? Naquilo que eu já conversei, certo? Onde eu faço para você e você não faz, você não toma conta das tuas coisas, você não é responsável pelos teus compromissos, você não cuida do que você tem que cuidar, que eu faço? Eu te aviso que eu não vou cuidar mais, tá bom? Então, se você não botar a tua roupinha no cesto para lavar, tá? Legal? Ela vai lá pro saquinho preto. Você bota o teu tênis, vai lá pro saquinho preto. Se você
Chegou, você não conseguiu lavar a louça daquilo que você comeu, legal, tá? Quando você chegar, não tem comida para você. Olha que legal. Não tem. Por que não tem? Você não é visita. Você mora junto aqui. Então você faz parte do processo, de fazer a tua parte, tá? Porque sou eu que cozinho, sou eu que compro. O mínimo que você pode fazer depois de comer é ser agradecido e ajudar a limpar. Você não consegue? Beleza, fica sem comer. Olha que legal que é. Tá? Toque 3 mangos, vai na padaria, compra um pãozinho para você lá. Vai lá e come pão com pão. E para de reclamar. Porque se você não envolver as pessoas nos processos que fazem parte da manutenção das vidas delas mesmas, você acaba sendo responsável por estruturar e manter a vida delas. Tá bom? Se você só faz isso, você não tem tempo de ter a tua vida. Olha que legal. Tá? Isso vale desde filhinho pequeno. Legal? Você vai educando para ele ir lá e catar o brinquedinho dele, cata a roupa dele, dobra, bota na gaveta, vai lá, arruma a cama dele. Mas eu tenho dinheiro, tenho empregado. O dia que você não tiver empregado, ele não vai fazer. Legal? Tá? Você não sabe se ele vai ter dinheiro para ter uma empregada. Aliás, atualmente quase ninguém tem empregado. Então, meu filho, para de encher o saco, vai lá e ensina a fazer, porque aprender a fazer, tá? É uma ajuda para as pessoas. Quando você ensina as pessoas a fazerem, elas ficam independentes, porque elas aprendem a tomar conta delas mesmas. Tá? Quando você transfere para as pessoas a responsabilidade do que é delas mesmas, tá? Elas começam a lidar com o resultado real. Por que você tirou uma nota ruim? Porque você não estudou. Mas você não me ajudou. Aí você começa assim, mas você pediu ajuda? Porque se a responsabilidade é tua, legal, quem tem que fazer é você. Eu posso até te ajudar. Mas eu te ajudar não significa que eu estou disponível o tempo todo para fazer as coisas para você na hora que você quer. Percebeu que assim que vocês jogam uma grande parte do tempo da vida de vocês fora, vocês estão lá disponíveis. Vocês estão disponíveis o quê? Para passear, para ficar feliz, para comer um negócio legal, para conversar, ter uma conversa legal, para aprender uma coisa legal? Vocês estão lá disponíveis para limpar a meleca dos outros, para catar o lixo e a sobra do mau humor dos outros. Então, se você está disponível só para coisa ruim, quem é que está escolhendo a coisa ruim? O bando de folgado que tem na sua vida? Ou você só tem o bando de folgado na sua vida porque é você que não tem a responsabilidade nem a coragem de botar o limite? Pensa nisso aí, porque é assim que a gente começa a resolver processo de raiva. Tá? E aí eu vou descobrir o quê? Que tem um monte de gente na vida que gosta de sentir raiva. Opa, gosta. É a natureza da pessoa, é sentir raiva. Então essa não pode reclamar, que ela gosta de sentir raiva. Agora, se você não gosta, começa a fazer o processo de cura. O processo de cura é você começar a se apropriar da sua própria vida. Quando eu me aproprio da minha própria vida, legal, tá? Aí verdadeiramente eu começo a estar mais verdadeiramente disponível para as pessoas e para as coisas que eu amo. Por quê? Porque eu comecei a fazer, a minha parte está feita. Será que a tua tá? Se a tua não tá, você precisa de ajuda, eu te ajudo a fazer a sua. Olha como é diferente. Eu não faço por você, tá? Eu não faço no seu lugar. Eu te ajudo a fazer. Por quê? Porque o meu eu já fiz. Então, se o meu eu já fiz, eu posso ler, posso ver um filme, posso estudar, posso passear. Chama apropriar-se da própria vida, tá? Eu espero que vocês tenham entendido como é que se estruturam os processos de raiva, tá? Os que eu conversei hoje com vocês aqui é a média, não é a média, é a esmagadora maioria da manifestação dos processos de raiva, não patológicos. Não confunda com processos de doença, de descontrole mental. Estou dizendo de processos de convivência ou da falta de convivência. Beleza? Tá? Quem não entendeu, já sabe o caminho, né? Ou manda um e-mail pra gente, dá uma ligada, marca uma consulta, né? Certo? Pergunta abre a nossa, isso aí, Ed, bota o nosso e-mail aí,
manda o seu e-mail, faz um comentário na live aí e a gente começa a traçar um caminho para ajudar vocês, tá bom? Eu sou Rodrigo Pereira, transmitindo aqui do Transcendência Real, né? Que é um canal para que as pessoas tomem consciência da própria vida e sejam capazes de fazer desse mundo um lugar melhor, baseado em verdade. Opa, tá? Não é ser bonzinho, é ser verdadeiro, tá? Quando eu me torno uma pessoa melhor, eu faço coisas melhores em todos os âmbitos, tá? Quando eu me curo, eu tenho competência e condição de curar quem está na minha volta. Beleza? Beijo no coração de vocês. Fiquem no amor da criação de Deus como vocês a entendem. Vejo vocês amanhã, excepcionalmente hoje, né? Porque ontem, por questões de sinal de internet, eu estava na estrada e não consegui conectar de jeito nenhum, adiamos a live. Então amanhã temos live de novo. Grande beijo para vocês. Boa noite. Meu amorzinho.